Olá, queridos, amados irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito. Muito bom dia. Depois de praticamente 10 dias de viagem, estamos de volta com nossas mensagens diárias. E eu quero desejar a todos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que todos estejam desfrutando de integridade física e espiritual abundantes. Amém, queridos? Amados, eu sempre aproveito, as minhas interações diárias para, de alguma forma, sempre dirigido pelo Espírito Santo, claro, fazer uma reflexão, nas minhas devocionais. Então, eu desembarquei, no aeroporto segunda-feira, ali no Santos Dumont, à noite, e eu precisei usar os serviços, de um Uber para vir para casa. E ali, naquele momento, eu entrei no carro. E eu logo comecei, a conversar com o motorista, porque a gente sempre puxa assunto, e não demorei muito a falar com ele, a comentar com ele sobre salvação, sobre o evangelho, sobre vida eterna, E eu percebi também que ele logo se mostrou interessado e eu comecei explicando a realidade do homem, o peso do pecado, e do porquê o mundo está tão inflamado por violências, tragédias, tragédias familiares, insegurança, guerras, E ele demonstrou, eu percebi assim nele um grande interesse pelo assunto, E eu percebi também que o Espírito Santo estava nos proporcionando uma oportunidade, principalmente a ele, para que ele fosse tocado, né? E eu expliquei assim de forma bem sucinta a formação tricotônoma, do ser humano, que é corpo, alma e espírito. Eu expliquei isso para ele, E eu disse da realidade do espírito do homem que está morto, da sua necessidade de vida, e sem a qual é impossível tomar conhecimento das coisas espirituais. Então, eu disse que Jesus Cristo, somente através de Cristo, o homem pode ter essa vida espiritual, e eu citei João 10:10, quando Jesus diz que ele veio para que nós tivéssemos vida, vida em abundância, e eu continuei afirmando, que a salvação e a presença do Espírito Santo transformam a nossa realidade, o nosso espírito, rompem o poder do pecado sobre nós e nos permite crescer espiritualmente, que muda, é isso que vai mudar a nossa natureza, a nossa essência, a nossa realidade diária. E eu falei para ele que esse ato do amor de Deus faz com que os nossos pensamentos, palavras, ações, atitudes passem a refletir Cristo, Mas não acontece de forma espontânea, Exige uma transformação, um desejo, um interesse, E eu falei para ele sobre a Bíblia, Citei Efésios 4, que diz que quanto à antiga maneira, de que nós vivemos, né, nós podemos ser despidos do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e nos leva a sermos renovados na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, e nós passamos a receber um toque original de Deus, no sentido de voltarmos à realidade do que nós éramos quando fomos criados, a semelhança de Deus, em justiça, em santidade. Bem, na continuidade, eu disse a ele uma pergunta, o que fazer para renovar a nossa mente, para nos revestir desse novo homem, E eu expliquei para eles, olha, um fator chave é acreditar no que a Bíblia ensina, abraçar uma fé que resulta de uma transformação contínua, E isso é mais que um mero assentimento ou um reconhecimento intelectual, mas é uma fé que se torna o alicerce, da forma como nós vivemos, Uma coisa
é acreditar que Deus existe, mas é bem diferente ter Deus como centro de nossas vidas, né? Para que as nossas decisões, as nossas ações, elas sejam sempre baseadas no nosso relacionamento com Ele, né? Então, nesse contexto, eu dizia para ele, crer significa ter uma convicção, né? Um compromisso de vida segundo essa convicção, né? Alguns aspectos da vida do homem que quer viver uma dimensão de vida transformada são mudadas radicalmente. Primeiro de tudo, né, é necessário crer em Deus, né? É, nós precisamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. E as Escrituras ensinam que Deus existe, que a partir do nada, né, criou o mundo, o universo, tudo que nele há. Ele é um ser pessoal, trino, né, um Deus em três pessoas. Ele está ativamente envolvido com o mundo criado por ele, apesar de não fazer parte dele. Ele ama o mundo, se importa, né, com os que estão aqui vivendo, e ele nos ama, né? E quando em Cristo recebemos o poder de ser chamados filhos de Deus, ele passa a habitar em nós, né? E passa a nos dar vida, uma vida totalmente diferente, uma vida totalmente distante daquela que nós vivemos. Ele é bom, né? E a gente passa a vivenciar essa bondade, né? Passa a desfrutar dessa bondade. E apesar de nem tudo na vida ser bom e nem sempre entendermos o porquê de certas coisas, né? Nós vamos ser capacitados a confiar nele, né? Porque os seus caminhos são mais elevados que os nossos, nós sabemos disso, né? E eu disse ainda para aquele motorista que o nosso Deus deseja que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com ele, né? Mas, infelizmente, o pecado, os cuidados desta vida, né? Eles estão assim como que numa competição, né? Por nossas afeições, por nossos desejos, por nossas vontades. Então, há muitas distrações que nos afastam da nossa realidade, né? É, desse, dessa, desse desejo necessário que nós devemos ter por Deus. E muitas vezes nós nos vemos com frequência diante de escolhas, né? De ficarmos firmes na nossa relação com Deus, né? Ou cedermos das coisas que nos afastam deles, né? Por coisas físicas, por coisas materiais, por vaidades, né? Então, ciente de que Deus quer que nós resistamos o mal, né? Nós devemos buscar a sua graça, o poder para nós fazermos nossa parte e resistir e superar o pecado em nossas vidas. Depois eu falei para ele, na continuidade do assunto, né, sobre redenção. Eu expliquei que, por causa do seu amor pela humanidade, pelo homem, né, nosso Deus ele criou uma maneira de nos restaurar a convivência com ele. Né? Apesar dos nossos pecados, nossas vidas em rebelião contra ele, ele criou uma maneira de nós sermos perdoados e reconciliados. Né? Então, quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nos tornamos filhos de Deus, nós somos reconciliados e aí nós passamos a ser cuidados por Ele. Né? Então, pela salvação que nós conseguimos em Cristo, né? Gratuitamente, claro, né? Nós passamos a estar em Cristo. E estar em Cristo significa ser um membro do corpo de Cristo, ser um de seus filhos e herdeiro do seu reino, né? Um templo da habitação de Deus em nossa criação, e passamos a ser cidadãos do céu. Né? E ele ouvia atentamente, observava, né? E eu continuei dizendo para ele que o simples fato de saber desta verdade produziria em nossa alma, na alma dele, confiança de que nós somos também parte da família de Deus, né? Ele é o nosso Pai, Jesus é o nosso Salvador e o Espírito Santo habita em nós, né? Nós somos seres humanos perdoados e amados por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, né? Então, por estarmos em Cristo, nós
podemos expressar quem somos nele, sem ter que provar nada a ninguém de quem somos, né? E por último, eu falei sobre a vida eterna, né? Ter a vida eterna significa vivermos para sempre. As Escrituras, elas revelam, né, que quando nós morremos, nossos corpos voltam para a terra, mas nossos espíritos continuam vivendo, né? Ela nos ensina que haverá um julgamento, mas que os que receberam Cristo foram perdoados pelos seus pecados e serão vistos por Deus isentos de culpa no dia do julgamento. É pela leitura, é pela fé e pela prática dos ensinamentos da Bíblia, a palavra de Deus, que nós aprendemos as verdades que estão contidas nela, né? Deus nos permite conhecê-lo, seu plano de salvação, e nos ensina como viver segundo a sua vontade. Então, a Bíblia define a nossa fé e orienta nossas ações, né? Eu falava para ele que a Bíblia nos ensina como nós nos relacionamos com o Senhor, né? O que é certo, o que é errado, o que é agradável, né, aos seus olhos, o que não é, né? Então, conforme a verdade de Deus nos é revelada, né, ela torna-se a lente pela qual nós vemos o mundo, nós passamos a ver o mundo, né? É um manual de escolhas que agradam a Deus, atitudes certas e a vida de uma aliança com Ele, né? Então, queridos, finalizando, eu disse que quando verdadeiramente acreditamos, né, em um Deus amoroso, pessoal, todo-poderoso, nós podemos confiar nele, podemos crer no seu poder, podemos crer que ele cumprirá suas promessas, né? Ele nos guiará. E se vivermos em conformidade com os princípios encontrados na sua palavra, nós temos a confiança de estarmos vivendo, operando, né, segundo a sua vontade e receberemos os respectivos benefícios nessa vida e na eternidade. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra também se encaixe ao teu coração nesse momento. Talvez você precise entender mais sobre salvação, sobre redenção, sobre vida eterna, busque uma igreja evangélica. Nós somos ali a Igreja Batista Nova Aliança Santa Cruz, ali na Avenida João 23, 1910. Hoje nós temos culto à noite, às 19h30. Venha estar conosco, venha aprender um pouquinho mais sobre esses aspectos, sobre esses temas, e eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Amém? Fica com Deus, querido. Um beijo no teu coração. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo.